Faz. Boa noite a todos. É com alegria que a gente recebe vocês aqui hoje, né? Nessa noite um pouco friozinha, né? Mas aconchegante. Então eu vou ler uma mensagem de Chico Xavier do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 30, Educa. Deixa eu pegar aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo, 1 Coríntios 3,16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da serra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras primas de estatutário. Entretanto, o pomar reclama o esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedramento caminho de milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime, a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, esta mensagem aborda a nossa marcha evolutiva. Emmanuel explica que todos os caminhos, que todos nós estamos no caminho, com um destino grandioso, que é a perfeição. Todos nós estamos buscando isso, a perfeição. A força que impulsiona essa jornada é o amor, é a vontade, transformando a vida em um processo contínuo de crescimento espiritual. Então, nós temos que, através do amor e da nossa vontade, buscar esse caminho, esse burilhamento do nosso espírito, para que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor. Então a gente tem que educar os nossos sentimentos, o nosso amor, a nossa vontade, a nossa coragem, para impulsionar a gente chegar a esse aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, vamos agora fazer a nossa prece e vamos tranquilizando a nossa mente, abrindo a nossa mente para os ensinamentos dessa noite que vamos receber, e vamos harmonizando o nosso coração para que ele se torne cada dia mais fraterno e amoroso. E vamos pedindo às equipes de limpeza e de higienização que façam uma limpeza profunda na nossa casa, higienizando todos os cômodos com a luz branca purificadora. Vamos nos ligando com o mentor dos trabalhos dessa noite,
esse amigo que Jesus colocou aqui para nos auxiliar, para nos intuir naquilo que devemos colocar no coração de quem aqui vem, em busca de um auxílio, em busca de paz, de equilíbrio. Vamos nos ligando a Jesus, o nosso Mestre, e sentindo Jesus com os braços abertos, nos acolher com um sorriso imenso, de Pai amoroso que é. E assim pedimos licença para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então a palestra de hoje é com o nosso amigo aqui da casa, Fernando Dias, né, trabalhador. E o tema hoje é pensamento, a força que conduz a vida. Caros irmãos, irmãs, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que Ele venha para o nosso auxílio para que possamos desdobrar uma palestra de modo claro, que todos possam compreendê-la, porque este é o objetivo da doutrina espírita. Nós trouxemos aqui algumas reflexões. Ela está contida no capítulo 23 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis foi uma pessoa extraordinária, né, que se dedicou integralmente à doutrina espírita. Nasceu no ano próximo de 1846, conheceu pessoalmente Allan Kardec aos seus 18 anos, e dali em diante ele foi trilhando o seu caminho de trabalho, né, de lutas, de esforço, de dedicação. Ele teve a missão de expandir a doutrina espírita através da oratória, aproveitando do seu trabalho, né, em que ele tinha que viajar para negociar, ele aproveitava para fazer conferências. Também expandiu a doutrina espírita através da escrita e é autor de obras clássicas, né, como essa que nós vamos falar. E são vários capítulos extraordinários desse livro. E um deles é justamente sobre o pensamento. Está nesse livro, O Problema do Ser, Destino da Dor, capítulo 23, que leva a esse tema. E ele começa com algumas reflexões, dizendo assim: o pensamento é criador. Assim como o pensamento de Deus projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessante florescências de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar e impressionar para o bem ou para o mal, segundo a natureza, a multidão humana. Muitas vezes nós, mesmo já frequentando a doutrina espírita, compreendendo os ensinos que a doutrina espírita nos traz, muitas vezes nós não damos a importância devida ao pensamento. Porque muitas vezes nós podemos dizer assim: mas o pensamento é algo abstrato, é algo imaterial. Mas é interessante que é algo que nós não podemos deixar de fazer, é pensar. Então, a doutrina espírita vem nos ensinar, e vamos comentar mais para frente, que um dos grandes objetivos da nossa existência aqui na Terra é a nossa mudança. E nós vamos aprender com a doutrina espírita que o início de tudo está no pensamento. Se a gente analisar e refletir, nós vamos ver que, na verdade, o pensamento do ser humano é que movimenta o mundo, tudo à nossa volta. Ou seja, tudo aquilo que é material.
Tudo à nossa volta é a materialização do pensamento, materialmente falando, né? Ou seja, essa instituição que nos abriga, antes dela existir, ela foi pensada. Alguém idealizou, alguém criou na sua mente, foi idealizando e aquilo foi criando forma. Depois ele se procurou, né, um arquiteto, depois veio a parte do projeto, para depois a aprovação final. E mesmo os construtores, né, o mestre de obra, os pedreiros, eles também, o que eles fizeram? Eles materializaram o primeiro pensamento do dono, do autor dessa aqui. E assim nós podemos, né, ir expandindo. Né, tudo à nossa volta, na verdade, antes de existir, foi pensado pelo homem. Tudo aquilo que faz parte da nossa vida, materialmente falando, objetos que compõem a nossa vida. Da mesma forma, falamos dessa casa, mas o bairro, né, com todos a sua união de residências, prédios, é a materialização do pensamento de um grupo de pessoas. Expandindo mais longe, a cidade, o estado, o país. Então, quando vamos perceber, nós vamos ver que o pensamento realmente move a nossa vida. Então, nós vamos entender que sim, o pensamento ele tem grande importância na nossa vida, porque ele move a nossa vida, né? Tudo à nossa volta é materialização do pensamento do homem. Mas quando nós reflexionamos, né, sobre os conceitos da doutrina espírita, ou seja, né, a nossa imortalidade, as leis divinas, então nós temos que parar e refletir quais os tipos de pensamento que eu alimento durante o dia. Allan Kardec continua, né? Leon Denis continua: mais cedo ou mais tarde, todo produto do espírito reverte para o seu autor com suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, sofrimento, a diminuição, a privação da liberdade, ou então as satisfações íntimas, a dilatação, a elevação do ser. Então nós estamos, né, inseridos em uma lei simples e complexa ao mesmo tempo, que é uma lei criada por Deus. Essa lei está presente tanto no mundo físico, ou seja, ela rege o mundo físico, mas também o mundo espiritual, que é a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Ou seja, toda ação gera uma reação correspondente. Então, o que muitas vezes a ciência ignora, mas talvez não ignora mais tanto, porque cada vez nós vemos a ciência se aproximando do espírito, é que esta lei rege tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Ou seja, nós estamos inseridos nessa lei. Então nós vamos aprendendo que, de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, essa lei irá nos trazer de retorno. Então nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que nós somos o autor e o construtor do nosso próprio destino. E assim vamos aprendendo com a doutrina espírita que, se nós alimentarmos pensamentos bons conosco, se as nossas palavras refletirem aquilo de bom que nós pensamos, mas principalmente se as nossas ações refletir tudo aquilo que pensamos e falamos de bom, então esta mesma lei de Deus vai nos trazer de volta para nós a tranquilidade, a paz de espírito, de consciência. E nós vamos aprendendo, através dessa lei, que nós teremos também uma felicidade relativa ao que nós espalhamos para o nosso semelhante. E nós vamos aprendendo que quanto mais nós formos alimentando esses pensamentos bons dentro de nós, quanto mais nós agirmos dentro desse bem, essa mesma lei irá nos trazer de volta todo o bem que nós espalharmos.
É por isso que nós aprendemos com a doutrina espírita que só seremos realmente felizes quando fizermos outras pessoas felizes. A doutrina espírita nos ensina que um dos grandes objetivos aqui na Terra é o nosso aprendizado, a nossa evolução. Então nós estamos aqui com objetivos, com finalidades, né? Então nós devemos nos esforçar, primeiramente, né, em voltar o nosso olhar para dentro de nós, analisarmos quem realmente nós somos. Nós temos que criarmos, né, o hábito desse olhar para dentro de nós, porque somente assim nós vamos identificar os nossos erros, as nossas imperfeições, para então poder trabalharmos nelas. E à medida que nós vamos trabalhando as nossas imperfeições, que sabemos que não é algo simples nem tão fácil, mas à medida que nós vamos trabalhando elas, nós vamos também, ao mesmo tempo, desenvolvendo as nossas qualidades, as nossas virtudes. À medida em que eu vou praticando a lei da caridade, eu vou diminuindo dentro de mim o egoísmo. À medida que eu pratico, né, a benevolência, eu vou também diminuindo dentro de mim o orgulho. Então, para cada ação no bem que eu vou praticando, exercendo e me desenvolvendo nela, eu também vou combatendo vagarosamente uma imperfeição dentro de mim. E Leon Denis continua: a vida atual, como se sabe, é um simples episódio da nossa longa história. Um fragmento da grande cadeia que se desenrola para todos nós através da imensidade dos tempos. E constantemente recai sobre nós, em brumas ou claridades, os resultados das nossas ações. A doutrina espírita nos ensina que em algum ponto muito distante no passado, nós fomos criados por Deus. Deus nos criou, ou seja, em um passado muito distante, que não podemos precisar, sabemos que fomos criados por Deus. Tivemos um início, mas nunca teremos um fim. Então Deus nos criou, ensinam os espíritos superiores, que nesse passado remoto, Deus nos criou todos nós iguais, simples e ignorantes. Ou seja, simples de simplicidade e ignorante de conhecimentos. Mas nos deu o livre-arbítrio e a capacidade de aprender. Então, assim, ao longo das existências, nós fomos caminhando, muitas vezes caindo, levantando, fazendo as nossas escolhas, acertando, errando, se decepcionando muitas vezes. Mas é justamente nesse ciclo de queda, reerguimento, de escolhas, de erros, de acertos, é que em cada existência nós fomos adquirindo um conhecimento, um aprendizado. Então, ao longo das existências, nós fomos caminhando, tomando escolhas, né, muitas vezes algumas certas, outras erradas, caindo, levantando, aprendendo. E todas essas existências do passado, elas foram formando a nossa personalidade, ou seja, formando quem nós somos hoje. Então a doutrina nos ensina que nós somos o resultado das nossas próprias ações. Então um dos grandes ensinamentos que a doutrina espírita nos ensina é que quando se fala em destino e fatalidade, muitas vezes existe uma séria discussão nessa parte. Muitos acreditam que tudo é destino. Então, ao acreditar nisso, nós teremos que admitir que nós não temos escolhas, ou seja, nós não temos opções. Mas a doutrina espírita nos ensina que, sim, nós temos o nosso livre-arbítrio. Se nós temos a liberdade de pensar, se nós temos a liberdade de escolher entre um caminho e outro, entre fazer o certo e o errado, então nós também temos, através dessas escolhas, a doutrina nos ensina que nós teremos consequências.
Então, através de cada ação, cada escolha, cada caminho que nós vamos trilhando, através dessa lei que nós dizemos atrás, em que nós estamos inserindo, de lei de causa e efeito, ação e reação, através de cada caminho, de cada escolha, de cada decisão nossa, nós vamos trilhando vagarosamente a nossa destinação futura. Então, sim, existe livre-arbítrio, mas é um livre-arbítrio relativo. Nós temos a liberdade de agir, nós temos a liberdade de plantar, mas seremos obrigados a colher as nossas ações, né, os nossos erros, nossos acertos. E Leon Denis continua: o que há de nobre e elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. Quanto mais largo é o voo do pensamento para essa causa, tanto mais alto ele paira. Tanto mais radiosos também são as claridades entrevistas. Mais inebriantes alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas e as inspirações. Então aqui, né, Leon Denis, de uma forma poética, vem nos falar sobre Deus. Então ele nos diz, né, que quanto mais largo é o voo do pensamento para essa causa, tanto mais alto ele paira. Mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas. Em O Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, Allan Kardec interroga os espíritos superiores a seguinte questão. Ele pergunta: o que é Deus? Interessante que ele não pergunta quem é Deus. Porque quando a pergunta quem remete a um ser, a uma pessoa. Mas ele fez uma pergunta diferente. O que é Deus? E os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a doutrina espírita vem nos trazer uma imagem grandiosa de Deus, né? Porque até nós conhecemos a doutrina espírita, nós ainda carregávamos uma imagem, né, de um ser como nós, né? Ou seja, talvez um senhor já de idade, em algum ponto do espaço, observando a Terra, observando a humanidade, julgando, né, recompensando alguns, castigando outros. Mas a doutrina vem nos ensinar que Deus é a inteligência suprema, ou seja, é um espírito que abarca todo o universo. Então poderíamos, né, trazendo uma imagem materialmente falando, para a nossa melhor compreensão, poderíamos fazer uma pequena comparação, como imaginamos que estamos num mar navegando, e para onde nós olhemos, nós só vemos água. Ou seja, para nós, esse mar ele é infinito, não tem início nem fim. Então, imaginemos uma imagem material, como Deus sendo esse mar infinito. E tudo que existe nesse mar, toda a vida, as plantas, peixes, animais, como sendo a criação. Então assim nós vamos compreender que tudo que existe na Terra, toda a vida, todos nós estamos mergulhados em Deus, como as plantas e os peixes estão no mar. Não há nada que pensemos, que falemos, que sentimos que Deus não saiba, porque nós estamos em contato ininterrupto com Deus. Deus é como esse ar que nós respiramos. Ele está em toda parte, está presente aonde nós estivermos. É a essência da nossa vida, mas nós não podemos ver, tocar, nem sentir, mas Ele existe. Então a doutrina espírita nos ensina, para nós termos essas reflexões sobre Deus, compreender, né, que Deus é esse ser supremo, superior, que abrange todo o universo, que está presente em tudo, e principalmente que está dentro de nós, e que Ele sempre estará junto de nós, ao nosso lado. Então a doutrina espírita nos ensina que nós devemos aprender a refletir mais sobre Deus,
E procurando, quando nós passamos a amar o nosso próximo, ou seja, agindo no bem, exercendo a caridade, o amor ao próximo, nós vamos aprender dessa forma que quanto mais nós agirmos no bem, quanto mais nós fizermos a caridade para o nosso próximo, mais nós vamos sentir Deus. Porque é como Jesus nos fala, né? Para nós podermos realmente sentirmos Deus, nós temos que vivenciar o amor, a caridade, a justiça e a bondade. Então a doutrina espírita nos ensina que nós devemos aprender a nos conectarmos mais com Deus. Principalmente, mas que seja uma conexão em espírito, ou realmente de sentimento, ou seja, a nossa prece seja uma prece que saia do fundo do nosso coração. E que todos os dias, seja ao dormir, ao levantar, nós criemos esse hábito da oração. Que a oração é esse elo que vai nos ligar ao nosso Pai, a Deus. E a oração nós vamos aprendendo que ela não é somente feita na igreja, num local específico, num horário, mas ela pode ser de todos os instantes. Ou seja, é esse diálogo com Deus, com nosso Pai, o Criador, né? E quando nós vamos à medida que nós vamos aprendendo essa oração, né, como esse contato constante com Deus, nós vamos entender que a oração vai se tornar um alimento para a nossa alma, que nos vai fortalecer para as lutas, para os obstáculos da nossa vida. Continuando, Allan Kardec nos diz: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegar a saber em que sentido deveremos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Então a doutrina espírita nos traz ensinamentos de grande importância para a nossa vida, porque ela vem nos ensinar que nós somos um espírito imortal. Como dissemos atrás, em algum ponto do passado distante, sabemos que fomos criados por Deus. Tivemos um início, mas nunca teremos um fim. Então, ela nos ensina que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós nascemos aqui na Terra, mas com objetivos, com finalidades, que é o nosso aprendizado intelectual e moral. Ou seja, estamos aqui na Terra para desenvolvermos as nossas virtudes. A bondade, a justiça, a paciência, a tolerância, a caridade, o amor ao próximo. E ao mesmo tempo que vamos desenvolvendo as nossas virtudes, nós vamos também procurando combater as nossas imperfeições. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a avareza. Então, nós nascemos aqui na Terra com essa finalidade. O nosso crescimento intelectual e moral. Ou seja, desenvolvermos as nossas virtudes que todos nós temos. E logo mais, ao deixarmos essa Terra, simplesmente vamos retornar da onde viemos, que é o mundo espiritual. E a nossa condição de felicidade ou infelicidade, de retorno a essa vida espiritual, vai depender da forma que conduzimos a nossa vida aqui na Terra. Então, certa feita, Jesus caminhava e pregando, falando sobre o reino dos céus. Alguém ali no meio da multidão, um tanto impaciente, fala assim: mas Senhor, quando afinal vai vir esse reino dos céus que vós tanto prega? E Jesus fala: o reino dos céus não vem com um aparato exterior. Não é algo que possa se dizer, veja, está aqui ou está ali. Porque o reino dos céus está dentro de vós. Então a doutrina espírita também vem confirmar esse ensinamento de Jesus, nos ensinando que o céu ou o inferno é uma condição de espírito. É algo que nós criamos e construímos dentro de nós. Como dissemos atrás, nós estamos inseridos nessa lei, na lei de Deus, que é a lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Então, de acordo com as nossas ações aqui na Terra, de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, essa lei vai trazer de retorno tudo aquilo que nós emitimos para ela. Então, quantas pessoas se queixam, da sua vida
da sua situação de infelicidade, mas se nós analisarmos, nós vamos ver que ela mesma criou aquela situação, né? Através das suas ações não tão certas, muitas vezes sempre criticando a vida, as pessoas, né? Então, nós temos que entender que se algo não está bom na nossa vida, depende de nós mudá-la. Entendemos que muitas vezes não podemos mudar o passado, porque já se foi, mas podemos mudar sim o futuro, né? A partir de hoje, de acordo com as minhas ações, com as minhas escolhas, eu posso mudar o meu futuro. Continuando, ele diz: não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença. Isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Então aqui nós estamos falando, né, da doutrina espírita. Esse exemplo que nós estamos trazendo é da doutrina espírita. Mas nós sabemos que existem outras religiões. E uma coisa que nós aprendemos ao longo dos anos, procurando vivenciar a doutrina espírita, é que, primeiro, Jesus ele veio ao mundo para trazer o seu exemplo. Ele nos deixou os seus ensinos e o seu exemplo. Então, Jesus ele não fundou religião. Os homens fundaram em seu nome depois. E das divergências, dos desentendimentos, foram se formando cada vez mais religiões. E por não compreender o sentido dos ensinos de Jesus, é onde entrou muitas vezes as divergências, as discussões, os desentendimentos, as brigas, as guerras. Tanto é que, se estudando a história, diz que as guerras religiosas mataram mais pessoas do que as guerras comuns que nós tivemos aqui. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita que, acima de ser evangélico, crente, católico, temos que ser cristão. Ou seja, seguidor dos ensinos de Jesus. Então, nós aprendemos que existem várias religiões, mas Jesus, ele é um só. Então, assim, existe um ditado que diz, né? As palavras edificam, mas os exemplos arrastam. Nós somente iremos convencer as pessoas que vivem conosco, seja na família, no trabalho, de que realmente a doutrina que nós seguimos é uma doutrina boa, com o nosso exemplo. Então, é somente vivenciando, né, aquilo que nós acreditamos, a doutrina que nós seguimos, é que ela vai realmente transformar a nossa vida e vai também inspirar pessoas à nossa volta, com o nosso exemplo, com a nossa ação de verdadeiro cristão. E ele continua: em todas as nossas relações sociais e em nossas relações com o nosso semelhante, é preciso lembrarmos constantemente de que os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução pela qual todos subimos. Por conseguinte, nada devemos exigir, nada devemos esperar deles que não esteja em relação com seu grau de adiantamento. De grau em grau chegaremos assim ao sossego de espírito, a posse de nós mesmos, a confiança absoluta do futuro, que dão a força, a quietação, a satisfação íntima, para permanecermos firmes no meio das mais duras dificuldades. Então, à medida que vamos vivenciando os ensinos de Jesus, aliados com a doutrina espírita, nossa forma de ver as pessoas e o mundo vão mudando. Por quê? Da mesma forma que nós vamos compreendendo, né, que nós temos dificuldades em fazer essa mudança, ou seja, combater as nossas imperfeições, porque sabemos que não é algo fácil, não é algo simples trabalharmos as nossas imperfeições. Alguns dias teremos progresso, outros não. Muitas vezes
vamos estar convencidos de estar já vencendo algumas imperfeições, de repente resvalamos de novo. Então, isso é natural do ser humano, porque temos que lembrar que nós temos muitas existências no passado, no erro. Por isso que não é algo tão rápido, tão simples, mas é possível. Jesus jamais iria nos deixar ensinamentos que seriam impossíveis de nós alcançarmos. Mas à medida que nós vamos trilhando e nos esforçando, em nos tornarmos pessoas melhores, em combater as nossas imperfeições, em procurar praticar a tolerância, a paciência, principalmente com aqueles que convivem conosco na família, que é onde geralmente temos mais dificuldades. À medida que nós vamos exercendo que é um exercício de paciência, de tolerância, de perdão, à medida que nós vamos nos esforçando e conseguindo algum progresso, a nossa forma de ver as pessoas também vai mudar. Porque nós vamos entender que da mesma forma que eu tenho dificuldade em trabalhar essas minhas imperfeições, o meu próximo também tem. Da mesma forma que eu ainda carrego dentro de mim o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o meu próximo também tem. Então nós vamos passar a enxergar as pessoas como elas são, e não como eu quero que elas sejam. Nós vamos entender que cada pessoa caminhou de uma forma diferente no progresso. Ao longo dessa existência, ela fez as suas escolhas, cada uma delas tem um progresso diferente, um caminho diferente. E esse olhar de compreensão, para as imperfeições do próximo, vai nos auxiliar a ter mais paciência com essas imperfeições do nosso próximo, dos nossos familiares. E da mesma forma que nós ficamos felizes quando nós erramos com o nosso próximo e esse próximo nos desculpa entendendo a nossa falha, da mesma forma que nós ficamos felizes quando alguém nos desculpa, nós também teremos que desculpar e compreender o nosso semelhante. E agora gostaríamos de trazer uma reflexão, já caminhando para o final de O Livro dos Espíritos, questão 922, em que Allan Kardec pergunta assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens na Terra? Ou seja, se Deus é o Criador de tudo, se todos nós somos filhos dele, não existe uma felicidade comum a todos nós? E esse é o sentido da pergunta de Allan Kardec. E eles respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí vem essa reflexão. Quando eles nos dizem que um meio em que Deus colocou para todos nós sermos felizes, um desses requisitos é: para a vida material, a posse do necessário. E aí nós fazemos a reflexão: mas afinal, quanto que é esse necessário? Nesse mundo em que vivemos, nas novelas, nas internet, nas mídias sociais, o que vemos é a felicidade relacionada ao status social e à riqueza. Parece que a impressão que nós temos é que quanto mais rica a pessoa, a imagem que se passa é que mais feliz ela será. E aí é por isso que nós vemos o homem nessa corrida desenfreada para a riqueza, para o dinheiro, para a posse. E aí, quando nós reflexionamos sobre isso, pelo fato do homem ter a riqueza como o ponto mais alto da felicidade aqui na Terra, nós vemos situações difíceis aqui na Terra. Basta assistirmos aos jornais, a violência, a drogadição, o tráfico, o crime. Tudo isso, quando nós
reflexionamos, nós vamos ver que no fundo de tudo isso está sempre o dinheiro. Sempre a busca pela riqueza. Seja ela de forma lícita, mas principalmente de forma ilícita. Ou seja, para muitas pessoas não importa o meio de alcançar essa riqueza. Pode ser que o meio seja passando o seu próximo para trás, prejudicando, caluniando, difamando, cometendo crimes. Vemos, situações realmente absurdas quando se tratam de riquezas, de dinheiro, de ganância pelo dinheiro. Então, a reflexão que nós temos é que, será que realmente a riqueza é o suficiente para termos a tão almejada felicidade que o homem tanto busca, já que uma está relacionada com a outra? E aí basta nós vermos também os noticiários e nós veremos pessoas altamente colocadas cometendo suicídio, pessoas, filhos de pais altamente colocados se envolvendo na drogadição, se envolvendo em crimes e tantas outras coisas. Então, a reflexão que nós gostaríamos de trazer é que o mais rico não é necessariamente o que tem mais dinheiro, mas aquele que tem menos necessidade material. Ou seja, o homem mais rico que pisou aqui na terra é Jesus. Por quê? Existe uma riqueza que a traça não rói e os ladrões não podem roubar, que é a riqueza espiritual. Ou seja, à medida que nós vamos buscando esse caminho do aperfeiçoamento intelecto-moral, à medida que nós vamos buscando combater as nossas imperfeições, como falamos várias vezes aqui, e ao mesmo tempo vamos desenvolvendo as nossas virtudes, à medida que nós vamos nos integrando a Deus através da oração, da leitura, à medida que nós vamos nos integrando a Deus através da ação no bem para o nosso próximo, nós vamos começar a conhecer uma outra tipo de riqueza, que é a riqueza que ela vem ou seja, ao longo do tempo, nesse caminho, dia após dia, mês após mês, ano após ano, se nós não desanimarmos, se nós perseverarmos nesse caminho, nós vamos criando um estado de espírito dentro de nós, que é um estado de paz espiritual. Lembrando quando Jesus fala para nós, eu vos trago a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. Ou seja, que paz é essa que Jesus está falando? Porque a imagem que o ser humano tem aqui na terra de paz é o quê? Ele ganhar um grande prêmio, uma loteria, ficar rico, primeira coisa, se afastar de tudo e de todos, bem longe, e ficar só na tranquilidade o resto da sua vida. Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, vai nos dizer que essa paz é a morte do espírito. Então, a paz que Jesus está falando, ela é diferente. Ou seja, é a paz na luta. Tanto é que o exemplo dele, quando nós lemos o Evangelho, nós não vemos Jesus se retirando, se afastando das pessoas. Pelo contrário, ele vai de encontro às pessoas. Ele está no meio da multidão, dos sofredores, dos pecadores, auxiliando, ajudando, orientando, curando. Então é essa paz que Jesus quer trazer de exemplo para nós. Ou seja, nós estamos no meio daquele turbilhão, na correria do dia a dia, seja do nosso trabalho, seja da nossa família, onde nós estivermos. Ou seja, a nossa volta está todo aquele turbilhão, mas dentro de nós estamos firmes, seguros e em paz. E à medida que nós construímos essa paz de espírito que Jesus nos ensina, acontece algo interessante. Esse estado de paz espiritual, nós poderemos considerar como um dos maiores estados de felicidade aqui na Terra. Porque no meio dessa correria, desse turbilhão, desse estresse que nós vemos, a gente estarmos em paz não é uma verdadeira felicidade? E quando nós conseguimos construir essa felicidade dentro de nós, aonde nós estivermos,
nós vamos estar bem. Seja no trabalho, porque no trabalho nós temos a oportunidade de crescer, de aprender com o nosso trabalho, convivendo com as pessoas. Seja voltando para o nosso lar, nós vamos ter a alegria, a felicidade de estar no nosso lar, convivendo com aqueles que Deus, né, nos trouxe para conviver junto com eles, seja os pais, seja os filhos. Ou então vamos em algum lugar saudável, seja um parque, um bosque, um lago. Aonde estivermos, vamos estar bem. Então, né, que fica essa reflexão para nós, que nós possamos, né, tudo isso que nós trazemos aqui, né, todas essas reflexões que nós trazemos, é para culminar nesse fim, ou seja, para conseguirmos atingir a paz de espírito, que Jesus tanto nos fala. E por fim, gostaríamos de deixar uma mensagem de Emmanuel, que o título dela é Buscando a Felicidade. Emmanuel vai dizer assim: a felicidade que pode realmente não existir na Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento. Pode existir na alma humana quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. Tudo na existência está subordinado a princípios que não podemos desrespeitar sem dano para nós mesmos. E por esse motivo, a felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. Assim, pois, tudo aquilo que amontoamos no mundo, em torno de nós, a pretexto de desfrutar privilégios e favores com prejuízo aos outros, redunda sempre em perigosa ilusão a envenenar-nos o espírito. Felicidade é como qualquer recurso, que só se adquire valor quando em circulação em benefício de todos. Em razão disso, saibamos dar do que somos e a distribuir daquilo que retemos, em favor dos que nos partilham a marcha, porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser nossa alegria e nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. Então essa era a nossa breve mensagem, reflexão, né, para essa noite. E assim, agradecemos a paciência, a presença de todos, e dessa forma vamos, né, fazer a nossa prece de encerramento. Então, dessa forma, procuremos aquietar a nossa mente, o nosso coração, deixando de lado tudo aquilo que nos preocupa, para nos concentrarmos nesse momento. Para que dessa forma possamos nos conectarmos mais profundamente a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, e aos mentores espirituais presentes nessa casa. Para que dessa forma nós possamos receber tudo aquilo que temos necessidade. O amparo, o consolo, a inspiração e a fé. Dessa forma também agradecemos a Jesus pela oportunidade em que estivemos aqui aprendendo um pouco mais dos seus ensinos à luz da doutrina espírita. Agradecemos também ao seu discípulo Allan Kardec por nos ter trazido à Terra a doutrina espírita. Essa doutrina que nos traz tanta luz, nos faz compreender quem nós somos, o que estamos fazendo aqui na Terra, qual o nosso objetivo e para onde iremos. E lembremos, nos momentos de dificuldade, em que estivermos passando por problemas, sofrimentos, é em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança.
Assim, só temos que agradecer e pedir. Obrigado, Jesus, que assim seja. Então agora nós vamos passar para a nossa segunda parte. São os passos